Boa noite a todos. Muita paz, muita luz, que as bênçãos do nosso divino emissário, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, possa fazer-se presente em nossas vidas. Que possamos permitir que o nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer-se morada em nossos corações. Que ao absorver a luz excelsa que emana de seu abençoado Evangelho, possamos auxiliar o Criador, independentemente do lugar que venhamos a nos encontrar. Não obstante as nossas limitações morais, o nosso teto evolutivo, possamos levar luz, porque independentemente do tamanho da luz, ela sempre vencerá as trevas, independentemente da sua imensidão. Que nessa luta diária, de esforço próprio, possamos, seguindo a lei de sucessão, que é degrau a degrau, possamos ser hoje um pouquinho melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. A fim de que não venhamos a estancar no processo evolutivo. Que não venhamos a parar a nossa jornada, que está destinada a chegarmos um dia no Criador. Assim sendo, inicio a nossa palestra com a questão 132, que é uma questão importantíssima, a qual está embasado os princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação. A reencarnação é um pressuposto básico da doutrina espírita. Porque assevera o Espiritismo que se você retira a reencarnação das leis cósmicas, a existência passa a ser uma peça de quebra-cabeça faltando dezenas de peças. Então imagine você, um quebra-cabeça, você pega 90% dessas peças e joga fora. E aí você fica sem saber muitas respostas. E na questão 132, Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação? Porque essa pergunta de Kardec, ela não está isolada. Ela não é uma pergunta aleatória. Porque Kardec, quando nós entendemos o processo didático que Kardec montou, que coordenou a doutrina espírita, ela está embasada em muitos fatores. Por exemplo, qual dos dois mundos é o primeiro na ordem das coisas? O mundo material ou o mundo espiritual? Veja só que não estamos falando se tem vida após a morte, não. Isso aí já é uma certeza. O Espiritismo já propaga essa certeza. A questão é mais avançada. A questão é saber como que é o mundo espiritual. O Espiritismo não vem falar sobre a vida que acaba com a morte, não. Ele vem falar como é que é
a passagem do espírito para o outro lado. Tanto é que Kardec destacou um capítulo chamado A Passagem na codificação. O problema não é se tem vida após a vida. A questão é como é que é a vida após a vida. Aí os espíritos responderam a pergunta de Kardec. Qual dos dois mundos é o primeiro na ordem das coisas, o material ou o espiritual? Porque já foi ensinado que além do mundo físico tem o mundo espiritual. Agora vem a grande questão, qual dos dois mundos é o principal? A resposta é intrigante. A resposta, até eu que não tenho cabelo, meu cabelo fica em pé. Resposta. É o mundo espiritual. Primeiro, entender a pergunta? Tem dois mundos, físico e espiritual. Qual dos dois é o primeiro na ordem das coisas? Aí os espíritos respondem. O espiritual. Mas observem a complexidade da resposta. É o espiritual, que é um mundo que preexiste e sobrevive a tudo. Peraí, como é que é? Ah, então quer dizer que o mundo principal não é esse mundinho nosso aqui, encarnado? Não. É o mundo espiritual que preexiste. E tem um detalhe, ele sobrevive a tudo. Ah, então quer dizer que esse mundo físico vai deixar de existir? Vai. E onde é que eu procuro essa informação? Na astronomia. Aí ela fala assim, o Sol, o nosso sistema planetário já deu 20 milhões de voltas na Via Láctea. Aí vem informação, falta só mais 20. Hã? Como assim falta só mais 20? Porque vai deixar de existir. Daqui a 4, 5 bilhões de anos, o nosso Sol vai deixar de existir. E aí tem um fenômeno astronômico que ele vai engolir Mercúrio, Vênus e a Terra. O mundo físico tem prazo. O espiritual não. É um mundo que pré-existe, existiu muito antes do mundo físico e ele sobrevive a tudo. E o Espiritismo vem informar do negócio chamado de pátria espiritual. Aí então quer dizer que meu mundo não é esse? Não, não é. Todos nós pertencemos à pátria espiritual. Estamos aqui transitoriamente. Olha essa informação. Aí, beleza. Se o mundo espiritual é o primeiro na ordem das coisas, que preexiste e sobrevive a tudo, o mundo material deixa de existir um dia. Não seria melhor o espírito ficar no mundo espiritual? Kardec também perguntou isso. Não seria melhor o espírito ficar no mundo espiritual? Não seria melhor o espírito ficar na condição de espírito? Resposta: não. Porque ele estacionar-se-ia e o que Deus quer é que ele progrida. Ah, então para eu progredir, eu tenho que estar no mundo físico? Sim. Me dá um exemplo, Emerson. Quando alguém lhe engana, o que você sente? Quando alguém trai você, de sua maior confiança, você depositava a sua vida na mão daquelas pessoas e essa pessoa te abandona, te engana, te trai, te vende como escravo. Como você se sentiria? Mas você sabe por que você se sentiria ruim? Você se sentiria mal? Você ficaria triste?
porque é a prova que seus dutos emocionais não estão plenamente desenvolvidos. É uma prova que você é um espírito inexperiente. E a vida te propiciou momentos de angústias para que você desenvolva as potencialidades do espírito. Me dá um exemplo de alguém que já tem esses dutos emocionais complexos desenvolvidos, Emerson. Jesus. Na cruz, abandonado pelos seus amigos, abandonado pelas pessoas que ele deu fala que era mudo, pessoas que tinham a hanseníase e tiveram a pele limpa, que passaram a falar, que passaram a ouvir, que passaram a enxergar, que passaram a caminhar. Todos abandonaram Cristo. E Jesus na cruz, eleva o pensamento a Deus e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Chicotadas. Uma pessoa com nível elevado de resignação, em que não reclamou por uma chicotada sequer. Agora imagine uma chicotada no Emerson, adivinhe quantas coisas horríveis ia sair da boca do Emerson. Uma chicotada. De desespero, de revolta, de rebeldia. Tudo isso era só para embasar a questão 3.2. Qual o objetivo da encarnação? Resposta. A encarnação tem por objetivo fazer o espírito chegar à perfeição. Mas para isso, tem que passar por todas as vicissitudes da existência física. Não tem aquela sua dor moral que você jamais superou? Isso são as vicissitudes da existência. Para potencializar você a se tornar um anjo. Quantas dores inenarráveis algumas pessoas sentem durante a sua vida encarnatória. Dores inenarráveis. E essa semana o pessoal lembrou do drama mundial que nós vivemos no Covid-19. E aí você vê uma jovem que perdeu seus 2 irmãos e perdeu os pais. Me expliquem onde é que uma pessoa dessa consegue ter forças para continuar vivendo. Eu perco o meu cachorrinho e eu nem levanto da cama. Imagine você perder toda a sua família consanguínea. Mas a resposta não para por aí. Porque os espíritos ainda acrescentam. A encarnação ainda tem um outro objetivo. Ok, primeiro objetivo, alcançar a perfeição, mas para quê? Para que temos que alcançar a perfeição? Os espíritos respondem: colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nos tornarmos anjos, espíritos perfeitos, é aí que começa a brincadeira com Deus. Até lá, Deus está nos preparando para estarmos aptos a auxiliá-lo na criação. E essa conversa Jesus teve com Nicodemos, quando ele asseverou que é necessário nascermos
de novo. Que fosse necessário que nascêssemos da água e do Espírito, a fim de que pudéssemos alcançar o reino dos céus. Essa conversa entrou nos anais da história do planeta Terra. Estava ali, conforme narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Estava ali marcado a reencarnação na história do planeta Terra. E passamos a ter uma pequena noção da importância da reencarnação. Porque na 171, Kardec pergunta assim, em que está baseado o dogma da reencarnação? Resposta, na revelação e na justiça divina. Pois já vos dissemos que um bom pai sempre deixa a porta aberta ao filho ao arrependimento. A coisa mais fácil do mundo, sabe qual é? É nós errarmos o caminho. É a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil o Emerson estacionar na existência física. Coisa mais fácil. O brilho do mundo está aí para provar isso. É a coisa mais fácil. Daí o conceito original da palavra pecado, que é o quê? Errar o caminho. É a coisa mais fácil errarmos o caminho. Mas Deus sabe que nós vamos errar o caminho. Ele sabe. Por quê? Porque nós somos espíritos inexperientes. É natural que erremos o caminho achando que o caminho está certo. Na nossa ignorância, na nossa simplicidade, muitas vezes fazemos coisas que acreditamos que está certo, quando está totalmente errado. E aí, quando nós lemos as obras de André Luiz, a coleção da vida no mundo espiritual, são 13 livros, ali a gente descobre coisas impressionantes. E aí ele nos mostra uma região chamada umbral. O que é umbral? São as regiões inferiores do mundo espiritual, condizente com a natureza da minha mente, a qual eu alimentei uma vida inteira quando encarnado. É uma região apropriada. Porque no mundo espiritual a justiça de Deus funciona plenamente. Ela funciona 1000%. Lá no mundo espiritual não tem o eu acho. Lá as leis de Deus funcionam. E aí vejamos um caso interessante do espírito que narra o André Luiz. Aí o André Luiz passa 8 anos no umbral. Aí você fica estarrecido. Meu Deus do céu. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. É o primeiro livro Nosso Lar. Aí durante a leitura você descobre que o pai dele já está mais ou menos ali 14 anos. Você se assustou com 8 anos, aí você se assusta mais quando o pai dele já está pelo menos há 14 anos. Aí vem a mãe do André Luiz, numa colônia espiritual superior, visitá-lo. E explicar como funciona o mecanismo da vida. Porque ele chegou no mundo espiritual todo perdido, né? Como qualquer um de nós. Aí a mãe dele explica a situação do pai dele. Seu pai está no umbral. Eu já tentei socorrê-lo, mas eu não consigo porque as suas 2 amantes estão obsediando. Por quê? Porque ele alimentou elas durante a encarnação com panos e fundos. E ele prometeu e não conseguiu cumprir, e agora o ódio está aferrado a elas, ligado a ele. Por várias vezes tentei entrar em contato com seu pai, não consigo, que as suas 2 amantes não deixam. E aí ela explica como funciona a infinita misericórdia de Deus. E ela narra para André Luiz.
André, meu filho, eu estou voltando. Já foi tudo preparado que nossas famílias novamente vai se reunir num plano físico. Eu irei voltar novamente como a esposa do seu pai. E eu vou receber como filhas as duas amantes. Estamos preparados para essa verdade? Estamos preparados para entender o que é misericórdia divina no processo reencarnatório? E ela irá nos conceder sempre. Quando continuamos a leitura no mundo espiritual, livro no mundo maior. O 5º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz se estarrece quando ele vê uma multidão de espíritos vagando na região do umbral. Aí o mentor fala assim, André, tu tá vendo essa multidão? É tanta gente que ele não consegue contar. E ele não consegue contar porque o nevoeiro também não deixa. E aí o mentor fala assim, André, tá vendo essa multidão? Muitos deles já era para ter ido embora da Terra há 10.000 anos. Você tem noção do que é isso? Livro Ação e Reação, caso Sabino. É uma pessoa que encarna, limitação física altíssima, todo deficiente, em estado semi-vegetativo. O André se assusta, e ele está procurando entender como funciona a justiça divina nesse mecanismo, e aí o mentor explica. André, esse aqui é Sabino. Nos últimos 1000 anos, ele é só loucura quando está encarnado e só maldade quando está desencarnado. Só maldade quando está encarnado, só loucura quando está desencarnado. Pergunto, resolva esse problema. Imagine você planejando a encarnação de Sabino. Como é que soluciona esse problema? Aí vamos entender o que é infinita misericórdia divina. Porque Deus irá nos facultar a oportunidade da encarnação quantas vezes for necessária. Com um detalhe importante. Não tem nada que o Emerson faça. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Não tem nada que o Emerson venha fazer que não vá diminuir 1 milímetro de decímetro do amor de Deus por mim. Resolvi explodir com bomba atômica o planeta Terra. Não tem problema. Deus pega todos os espíritos que estavam aqui, coloca em outro planeta, está resolvido. Agora tem as consequências. A cada um segundo suas obras. Vamos entender então que a encarnação como oportunidade de nos educarmos. Acredite. Não existe punição dentro da lei divina. É uma pergunta que eu vou fazer agora, ela é muito interessante, ela é cabiciosa. Pergunto a vocês, Deus perdoa? Reflitam. Deus perdoa? E se eu disser que não? Vocês acreditam nisso? Como assim, Emerson? Você sabe quem precisa perdoar? Quem se machucou. Você acha que o Emerson, na sua inocência, consegue ferir os sentimentos de Deus? Quando ele sabe que eu sou inexperiente, que eu vou errar? Não tem nada que eu faça que eu vá ferir o sentimento de Deus. Eu nem consigo alcançar Deus com as minhas atitudes infelizes. Por isso que Deus não perdoa, porque ele não se machuca, ele não se fere, e não precisa perdoar. Porque até perdoar o sentido
verdadeiro é você percorrer um caminho para que você consiga perdoar. Por isso que muitos de nós precisamos uma vida inteira caminhar dentro do processo e muitas vezes não conseguimos perdoar. Quando Jesus então ele toca a terra, ele mandou uma mensagem. Sabe qual é a mensagem? A Terra, o planeta Terra, nunca ficou desconectado com o reino dos céus. Nunca. A grande mensagem de Jesus pisando no orbe terreno é: o planeta Terra, o habitante da Terra, nunca foi desconectado com o Criador. Nunca. E Jesus ainda falou: ficarei convosco até a consumação dos séculos. Jamais vos deixarei órfãos. São palavras de Jesus. Quando Jesus vem e fala assim, mestre, porque perguntaram a ele, mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que me feriu? Será 7 vezes? Será 70 vezes? Jesus fala assim, em verdade vos digo que não 70 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. O que significa, na época de Jesus, 70 vezes 7 vezes? Sempre. Jesus sendo um representante da divindade em nosso orbe, ele estava informando que é assim que funciona o universo. Quantas vezes Deus vai me perdoar, Emerson? Sempre. E Ele espera você, Ele espera todos nós pacientemente, para que nós possamos, quando um dia tivermos consciência de quem realmente somos, cumprir nossa parte na obra da criação. Tanto é que na questão 126, que eu acho uma das questões mais lindas do Livro dos Espíritos, que eu vou ler, ele resume o sentimento de Deus por nós. 126 do Livro dos Espíritos. Os espíritos que chegaram ao mais alto grau da evolução, mais alto grau da perfeição, que todos nós chegaremos, tá, gente? Todos nós chegaremos. Ah, mas eu não quero, você vai. Acredite. Depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, tem menos mérito do que os outros? Eu vou refazer a pergunta. Vamos fazer o seguinte. Está aqui o Rodrigo. Homem decente, reto, probo, disciplinado, levou 1000 encarnações para chegar à perfeição. Está lá do lado de Deus. Já está cumprindo sua parte na obra da criação de forma integral. Aí chega o Emerson, nó cego, ovelha negra da família. Levou 5 bilhões de anos para chegar à perfeição. O Rodrigo levou 1000 anos, se tornou anjo. Emerson levou 5 bilhões de anos, levou anjo. Agora vem a pergunta. Olha a pergunta de Kardec. Aos olhos de Deus, o Emerson que levou 5 bilhões de anos para se tornar anjo, tem menos mérito aos olhos de Deus do que o Rodrigo, que levou só 1000? Todos nós acharíamos o quê? Claro. O Emerson, nosso cego, ovelha negra, levou 5 bilhões de anos, o Rodrigo levou só 1000. O Rodrigo tem muito mais mérito. Claro que tem. Mas isso é na percepção humana, não divina. Olhem a resposta. Deus contempla os transviados com o mesmo olhar. E os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Deus contempla os transviados
com o mesmo olhar e os ama com o mesmo coração. Aos olhos de Deus não tem diferença. Aí tem uma pergunta para nós concluirmos que está lá no prefácio do livro Nosso Lar. É uma pergunta que propicia uma reflexão profunda para nós. Quando nós entendemos a misericórdia de Deus, quando Ele propicia a todos nós quantas encarnações forem necessárias. E a pergunta é: quantas existências? Quantos corpos? Quantas mortes? Quantas oportunidades nós ainda teremos? Reflitamos. Muito obrigado a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado e boa noite.